Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro capítulo, que é a história do ensino da língua portuguesa. Então, nós vamos começar a história da língua portuguesa a partir de 1500, não é, que é a descoberta do Brasil, e no qual existia os tupinambás. A partir de 1757, a utilização do tupi foi proibida por uma provisão real, o decreto, nada mais do que o decreto de Marquês de Pombal. Claro que depois, desse decreto, houve a necessidade então de se expulsar os jesuítas e o português fixou-se definitivamente como um idioma no Brasil. Da língua indígena, o português herdou muitas palavras, principalmente ligado à flora, à fauna. Nós temos aí abacaxi, mandioca, caju, tatu, piranha, além de outras. Aqui vale a pena, assim, algumas palavras, como o caso de socar, carpir, cutucar, mingau, tiquinho, peteca, chorar as pitangas, nhenhenhê, que é falar sem parar. Essas palavras foram absorvidas pelo vocabulário no Brasil. Então, com a independência do Brasil, o ensino se tornou nacional e passou a ser fundamental para afirmar a política e a cultura da nação. O português e sua literatura começaram a ser adotados no currículo oficial do ensino secundário. Na época, nós só tínhamos o ensino secundário, tá bom, gente? E ele é composto de 7 anos, não tinha mais do que isso. Fazer mais do que isso era uma coisa que ainda não se constituía nas escolas. Em 1854, os textos estrangeiros passaram a ser substituídos por autores portugueses e brasileiros. Por que eu falo aqui textos estrangeiros? Vamos pensar que você não tem uma literatura, Você não tem nenhuma literatura brasileira e muito menos tem uma literatura portuguesa que ainda dê conta deste idioma. Então você tem realmente textos que eram trazidos do grego e muitos do latim, tá bom? A ortografia se tornou objeto de ensino, ainda que não existisse qualquer acordo ortográfico, tá bom? A partir de 1871, a língua já era matéria obrigatória, tá? E passou a existir a necessidade do exame de língua portuguesa para admissão nas faculdades do Império. 1871, família imperial no Brasil, tá bom? Nesse mesmo ano, o cargo de professor de português foi criado. Então, muitos livros até dão conta de entender que esse é o marco, é um grande marco, para a existência do professor de língua portuguesa. O fato é que na década de 40 não havia mais consenso sobre o que ensinar e como ensinar a língua portuguesa. Por que isso é um fato? Porque todo mundo estava ensinando aquilo que era possível. Então, você tinha um determinado grupo e que você tinha que fazê-lo aprender a ler e a escrever, então você ensinava o que era obrigatório para aquele grupo. Então você estava distante de toda uma metodologia, tá bom? Em 1959, por meio de uma portaria, foi instituída a Nomenclatura da Gramática Brasileira, NGB, visando padronizar os termos técnicos a serem empregados de maneira uniforme em todo o país. Na década de 60, a expansão do acesso à educação trouxe os novos tipos de desafios aos professores de língua portuguesa. Por quê? Porque o perfil do aluno tinha mudado. Na década de 60, você não tem mais uma determinada classe, que era uma classe mais abastada, conseguindo ter acesso à educação. Você já tinha os filhos dos não letrados, os filhos de proletariado, você já tinha eles dentro da escola. Então você precisava realmente mudar, não tinha mais condições. Então da década de 60 à década de 70, nós ainda vamos ter um agravante, que é o regime militar. Com o regime militar, com a introdução dele, você começa a ter dentro das escolas metas. Não é assim ensinar por ensinar, mas ensinar para que se desenvolva o capitalismo e transforme a proposta educacional vigente. Então você tinha que ensinar com essa função, torná-los aptos a produzir para esse sistema capitalista.
e objetivavam fornecer recursos humanos para a expansão industrial. Então, o que o cara ia aprender? Ia aprender que o vermelho é um botão vermelho, que o verde é um botão verde. Ele tem a hora de apertar, ele saberia ver horas. Essa era a função básica. Em 71, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases, o ensino de língua portuguesa passa a ser assunto bem mais sério, né, gente? Na lei, as séries iniciais de 1ª a 4ª série foi transformado em comunicação e expressão. Muito bacana isso, né? Bacana ter transformado português de 1ª a 4ª série em comunicação e expressão. Entretanto, acaba acontecendo um buraco, porque daí começa a se perder alguns valores. E aí fica focado só na comunicação. E comunicar-se é um ato natural do ser humano. Então isso, de certa forma, vai prejudicar o aprendizado da língua. A língua passou a ser o objeto dos exercícios de expressão oral, que foi o que eu acabei de falar, né? E aí você tem uma dicotomia, porque na verdade, enquanto a língua é objeto da expressão oral, nos livros didáticos, você tem exemplos, mas que ainda estão vinculados a uma forma menos coloquial. Tá certo que nós já temos a introdução das crônicas, mas ainda temos muito didático acontecendo aqui, tá bom? O ensino de língua portuguesa deixa de centrar os estudos nos aspectos estruturais da língua e, em face da nova postura, surgem novos princípios que ocasionam uma mudança significativa. Então vamos lá. Então, voltar aqui um pouquinho. Se eu tenho agora uma matéria que é comunicação e expressão, então eu tenho que trabalhar mais essa oralidade. Para trabalhar essa oralidade, eu vou precisar de textos que me permitam vislumbrar uma melhor oralidade. Logo, a introdução das crônicas. Entretanto, eu ainda tenho uma dicotomia aqui, né? Ainda tenho um distanciamento, tá? Então, e eu ainda tenho a gramática trabalhando aqui atrás, né? Os objetivos dos gramáticos era garantir o patrimônio cultural. Só que olha lá, grego, né? E isso era uma coisa que ainda atrasava muito a língua portuguesa, porque você focava nos moldes grego e latino. A gramática para os gregos, ela servia para definir, né, onde você iria colocar a mensagem. O sujeito sempre seria sujeito, estaria no começo de uma frase. O verbo sempre seria o seu anteposto e estaria no meio. E os seus objetos, que são os complementos. Isso não tem como trazer para a língua brasileira, não tem como trazer para o português do Brasil, né? Então você começa a observar que esses padrões não são mais o que objetivam a nossa língua. E assim você começa a ter problemas, né? Técnico-metodológico. O ensino passa a ser uma reprodução e não é aquilo que se esperava com a comunicação. É que ele fosse um ato de se produzir, não de se reproduzir. As práticas pedagógicas nesse processo de escolarização brasileiro lançavam mão dos textos literários para o ensino da língua portuguesa. Então, frisando o que eu já havia mencionado. Na alfabetização, o modelo era proporcionado pelas cartilhas, com uma visão tradicional de ensino. Um produto lógico do pensamento. Mas pensamento de quem? Do autor. Daquele que fez a cartilha, entendeu? E a intenção também, então, qual era o papel do aluno? Era um papel passivo, e o professor um reprodutor natural. Bom, aí nós vamos aqui chegar na década de 80, e aí o legal da década de 80 é justamente as possibilidades que se abrem, e aí você passa a ter realmente discussões a respeito da língua. Ivanildo Bechara, Celso Luft, Matoso Câmara, eles são grandes pesquisadores, grandes gramáticos e linguistas, que vão dar conta de começar a questionar essa língua e sua funcionalidade, né? Então aí nós vamos ter a introdução de linguística,
que nada mais é do que a ciência que tem por objeto a língua humana e seus aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos, psicológicos. Então, quer dizer, você passa a ter, na matéria que seria a língua portuguesa, uma dimensão diferenciada. Então, você vai ter a sociolinguística, a linguística propriamente dita, que é a descrição do português, uma linguística textual. E em 1996, nós temos uma nova lei das diretrizes de base. E aí sim, né, vai se expandir esse novo olhar. Né? Então, a língua portuguesa encontra-se em um patamar em que ela não é visto gramaticalmente falando, ela é visto no seu bojo completo, ok? Desde aquilo que a gramática subestabelece, como tudo aquilo que ela traz junto com ela. A formação sociolinguística, a interatividade, o dialogismo, tá bom? Então eu agradeço e aguardo você para o próximo capítulo. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo ao nosso capítulo 1.2, Linguagem, Língua e o documento oficial, que são os parâmetros curriculares de língua portuguesa. Vamos falar de linguagem, né? O que é linguagem? A linguagem é própria do ser humano? E aí? Quais os diferentes tipos de linguagem de que o homem dispõe para se comunicar? Perguntas, não é? Que são inquietantes. Então, nós temos a linguagem verbal. Vamos entender que linguagem verbal é a linguagem falada e a linguagem escrita, tá bom? E quais são os tipos de linguagem não verbal? Todas essas, né, que nós entramos em contato no dia a dia. Então, são essas que eu sou capaz de identificar, de decodificá-las. Temos a linguagem dos gestos, não é? Não é? E a linguagem, claro, né, do amor também. A linguagem da dança. A dança é um movimento de linguagem, sim, tá bom? Nós temos a linguagem das esculturas, né? Olha, quem é que não entende que é um pensador? E a linguagem da literatura, voo. Ó, alheias e nossas, as palavras voam. Bando de borboletas, multicolores, as palavras voam. Voam as palavras como águias imensas, como escuros morcegos, como negros abutres. As palavras voam. Ó, alto e baixo, em círculos e retas, acima de nós, em redor de nós, as palavras voam. E às vezes pousam, né? E pousam. Cecília Meirelles. Bom, a imagem da literatura, né? Essa retrata bem uma literatura que eu posso falar que isso é uma metalinguagem. É a língua falando da própria língua, tá bom? Lua na água, então você tem o reflexo. Como ela fala lua na água e a função da água é o espelhamento, então você tem o próprio reflexo. Isso é uma metalinguagem. Tá? Isso é do Lenine. Linguagem de cinema, né? Quem não conhece? Tempos Modernos de Charlie Chaplin, O Alto da Compadecida. Linguagem das fotografias, dos desenhos, né? Linguagem das charges, como não poderíamos deixar. Linguagem dos quadrinhos, né? Isso aqui é uma representação social bem interessante. Não precisa de nenhum código linguístico aqui, não é? Você consegue entendê-las. Então, linguagem dos trânsitos, Tá vendo? Então, concepção de linguagem. A linguagem como expressão de pensamento, a linguagem como veículo de comunicação e a linguagem como interação humana, né?
A linguagem, o que que ela é? Ela nada mais é do que um traço linguístico, um traço que determina a sociedade. A língua, na sua relação com a sociedade, espelha os valores e o acervo cultural historicamente construído. Por que eu falo isso? Porque você só consegue valorizar tudo que foi apresentado anteriormente porque você está inserido culturalmente, né, com essas linguagens. E você toma contato com essas imagens no dia a dia. As práticas linguísticas são influenciadas pelo modo como a sociedade se estrutura, política, econômica e culturalmente. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui a sociolinguística. O que é a sociolinguística, gente? É a língua que ela é vista dentro do material sociológico, dentro da cultura, tá bom? Não há uma língua portuguesa, há línguas em português, né? A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens, os mais velhos, os que habitam uma região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou de outra classe social e assim por diante. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, se é gaúcho, se é carioca, se é português. Então existe isso aqui que eu acabei de colocar, né? Não há uma língua portuguesa, há línguas em português, né? E vamos ter aqui, para entender melhor essa língua, essas variações linguísticas que não poderíamos deixar de falar, não é? Por quê? Porque a língua não é homogênea. Em nossa sociedade existem grupos diferentes e heterogêneos que manifestam essas variantes econômica, social, regional, através da linguagem. E vale a pena pensar aí na macaxeira, né? Que, né, é a nossa mandioca. Então, essas diferenças, né? Você chegar a uma determinada feira no interior e falar que você quer uma chicória, você não quer muito mais fácil falar, nossa, eu só quero mesmo um almeirão. Então, tem essas diferenciações. A criança, ao chegar à escola, pode trazer um dialeto, que é falar, distinto da língua padrão ou da norma culta. Entretanto, ela aplica aquilo que nós falamos anteriormente. Ela é capaz de se comunicar. Ok? Variação linguística. Então, a língua varia na dimensão, né, geográfica e regional, na dimensão social, por uma questão de idade, de gênero, de sexo, na dimensão histórica, na dimensão situacional, contexto. Aquele que está inserido em contextos diversos, tá bom? Os objetivos do ensino da língua portuguesa, o PCN, Parâmetro Curricular Nacional. Os objetivos é fazer o quê? Com que o aluno compreenda os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de participação social. Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais, da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias e às situações comunicativas. Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-los com eficácia em instâncias públicas. Quer dizer, ele tem que saber o que falar, como falar, né? Mesmo ele estando presente de um juiz, na presença de um juiz. Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética. Fruição estética é exatamente isso. Ele ler e conseguir entender o que ele leu e transformar isso em palavras que estejam de acordo com o lugar onde ele está, ok? Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, né? Então, a linguagem é uma atividade humana que revela aspectos históricos, sociais e culturais. E é por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. Seu uso ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores, aquele que está me ouvindo, né? E que está pensando no que eu estou falando, né?
São exemplos de diferentes linguagens utilizadas pelo ser humano: as línguas, a pintura, a dança, os logotipos, os quadrinhos, os sistemas gestuais, entre outros. Agradeço e aguardo você no próximo capítulo. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo ao capítulo 1.3, Concepção de Linguagem e Língua, diferentes abordagens pedagógicas. Os parâmetros de língua portuguesa, eles de certa forma questionam, né, o que é ensinar língua portuguesa na escola básica. Então, visto a linguagem como meio de ação e interação, seu ensino deve estar voltado para o desenvolvimento das capacidades. Essas capacidades nada mais são do que ler, ouvir, falar e escrever. São capacidades distintas. Uma independe da outra, entretanto, ela não é condição para que a outra exista, tá bom? A escola deve, portanto, comprometer-se com práticas que garantam o domínio da língua em situações diversas de comunicação, como condição para uma atuação autônoma e cidadã. Então, onde fica a gramática no ensino de linguagem? Parece que a gente deu adeus aqui à gramática. Pelo contrário, o aprendizado da língua ultrapassa o ensino de estruturas gramaticais. Conteúdos de gramática, que eram o objeto central das práticas tradicionais, ganham novas abordagens, né? E ganham um novo espaço. Como assim, professora? Porque agora você tem a metalinguística, que ela trabalha essa questão de maneira que você funde aquilo que está sendo lido com as regras e as normas gramaticais. Então, você tem a língua sendo observada em toda a sua função. A língua aqui não vai mais ser observada para cumprir um papel social. A língua agora ela é observada para cumprir aquilo que é a meta real dela. Fazer aquele que lê apoderar-se dela, aquele que ouve e entendê-la em todos os seus aspectos, né? Então eu posso dizer para vocês que ela vai ter um comprometimento com este que é o seu emissor, que tem uma ideia e que precisa transportar essa ideia para o seu interlocutor. Como ele é o meu interlocutor, ele interage com a minha ideia. Então, de que maneira eu limpo a minha ideia para que ele tenha total noção daquilo que está sendo falado, ok? Isso é uma metalinguagem, é uma metalinguística, que é o domínio das normas que regem o uso da língua em situações formais de comunicação que compõem um eixo vertical, tá bom? Então, nós temos um eixo vertical com todos os parâmetros da língua. Qual que é esse eixo, né? Acabei de falar para vocês. Então, você tem a apropriação do sistema alfabético, a oralidade, a leitura, a escrita, a estética das leituras e seus contextos sócio-histórico. Então, vamos falar um pouquinho dos gêneros textuais. Não acabei de falar que a gramática agora ela se fundamenta nessa metalinguística. De que maneira? Eu preciso criar, né, todo esse sistema. Considerando que a língua é uma atividade interativa, social e mental, que seu uso se dá em eventos discursivos situados socio-significantes. Quem fala isso é Marcuse. Marcuse é muito importante para a língua, porque ele é um sociolinguista. Então, ele observa a língua como um sociólogo, mas também um entendedor da gramática, tá bom? E aí ele vai falar o quê? Que existe necessidade, então, para este ensino de transformar isso em categorias de gênero e tipologia textual, que possibilitam a construção de práticas mais produtivas voltadas para o uso da língua em situações diversas de comunicação. Porque a língua ela só vai poder ser entendida dentro da funcionalidade dela. Quando você fala, você sabe quem é o sujeito da sua fala e o que você pretende
proporcionar para este sujeito, né? Você sente aqui, está determinado, ok? É isso que ele está propondo, né? Então, o eixo 1, apropriação do sistema alfabético, reúne expectativas de aprendizagem relativas ao domínio das regras que organizam o sistema de escrita da língua portuguesa. Concebe a alfabetização e o letramento como processos distintos do ponto de vista conceitual, mas indissociáveis do ponto de vista das práticas de ensino. A alfabetização é a apropriação da leitura e da escrita, e o letramento é o uso sociais da língua e da escrita, né? Sistema alfabético organiza-se em que tópicos? Você tem as convenções alfabéticas, né, que você vai ter que passar, não vai ter jeito, porque CH é CH, CH não é X, né, apesar da mesma fonética, né, da mesma forma, mas você então precisa, isso não adianta, são convenções do sistema. Leitura das relações entre sons da fala e os sinais gráficos que a representam, mais uma vez, não é? Os dois S's, os RR, que nós somos aqui os nossos dígrafos. A escrita, relativa à apropriação do sistema alfabético na perspectiva de escritor. Quando ele fala, né, você sente aqui, porque ele está usando você e não está usando o nome da pessoa? Por que ele está escrevendo sente-se aqui e não venha se sentar? Tudo isso é neste sentido. A reflexão sobre a língua faz sentido apenas quando orientada para o uso de componentes em situação de comunicação oral e de leitura ou de escrita. E o ensino da metalinguístico, que eu já falei, normativo, classificatório, que dá lugar ao ensino epilinguístico, funcional e discursivo. Na verdade, aqui é uma junção, né? Epilinguístico, olha que coisa bonita, é exatamente esse salto, que além desta metalinguística, eu ainda vou me preocupar com toda a funcionabilidade, quer dizer, todo o gênero discursivo, com todo o texto que permeia o ensino da língua, ok? Envolve também o domínio da norma culta, gramática, tá, gente? Considerada em suas relações com as demais variantes, numa perspectiva que vise a superação de preconceitos e simplificações e que vise a adequação da linguagem às suas situações distintas de comunicação. Não existe certo ou errado, tá bom? É isso. Mas você faz adequações. Superando a abordagem normativa, a prática de análise linguística alia leitura, escrita e unidades linguísticas. O terceiro eixo, que é a oralidade, situações sistemáticas e organizadas, de modo que o aluno possa exercitar gêneros textuais, orais diversos. E ensinar a oralidade é ocupar-se dos processos de construção de sentidos em atividade, escutar e falar. Oralidade deve propor uma produção, a escuta e a análise linguística de diversos gêneros do oral, bem como a retextualização do oral para o escrito do escrito para o oral. Na verdade, é isso, né? Vale a pena voltar a ler aquilo que já se escreveu. Em primeiro lugar, porque você consegue se ver agora como um intérprete do que você escreveu, tá bom? E em segundo, porque você faz uma releitura e aí você consegue classificar e valorizar o que você escreveu. Leitura. Definir a leitura como eixo central implica em assumir a relevância e a prioridade da tarefa de formação de leitores. Então, a leitura, ela é uma construção subjetiva de leitores que atuam sobre o texto e a partir de um conjunto vasto de elementos acumulados e estruturados pela vivência em determinada cultura. O significado não está pronto no texto. O texto oferece um conjunto de pistas que guiam a construção de sentidos.
A leitura é atividade sociocognitiva e interacional que implica um diálogo mediado pelo texto. Então, como é ensinar a ler? Você vai ensinar, localiza as informações, oferece um texto em que se permite que se localize essas informações, permita-los levantar hipóteses e confirmá-las, porque ele é capaz de percebê-las no próprio texto. Inferir e relacionar informações, selecionar e refletir sobre os recursos linguísticos. E esses recursos linguísticos eu coloco até mesmo os recursos estilísticos, a vírgula, o ponto, 2 pontos, tá bom? Mobilizando por determinados gêneros, construir hipóteses sobre os objetivos dos textos, comparar textos. E eu aguardo você para um próximo capítulo. Tchau, tchau.